Posso ir? Olá, eu sou Paulo Vitor de Aguiar e esta é a Gabriela, minha namorada. E eu convidei ela aqui hoje para ela falar um pouco para a gente sobre o tema de missões. Olá, gente. Como o Paulo já me apresentou, eu sou a Gabriela, namorada do Paulo. E nada melhor do que começar falando o que é missões, né? E de certa forma até diferenciando do evangelismo, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que pode ser a mesma coisa, às vezes acham que um é maior do que o outro. O evangelismo nada mais é, né, do que levar a palavra de Deus, pregar a palavra, pregar o reino de Deus, levar as boas novas. E missões é um pouco além disso, né? O evangelismo, ele na verdade se encontra dentro de missões, né? O evangelismo, ele é uma das partes da missão. Um texto muito interessante, né, que faz com que a gente entenda um pouco melhor a diferença dos dois, é Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto nada mais é do que quando ele fala sobre Jerusalém, ali sobre a localidade onde aquele pessoal está, né? Então nisso a gente vê o evangelismo, que é justamente aquela ação ao redor, dali onde se encontra a igreja, ou até mesmo o cristão, né? Porque na verdade todos nós temos esse convite de Deus para que a gente possa participar da obra dele, né? Então o evangelismo é aquilo que você faz um culto pontual na praça, com os seus vizinhos, né? Alguma ação mais pontual. Sim. Agora, missões diz respeito justamente quando o texto fala sobre a Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Que diz respeito às outras localidades um pouco mais distantes, né? Como eu falei, o evangelismo ele se encontra dentro de missões, né? Então, uma das ferramentas de se fazer missões é o evangelismo, levar as boas novas. E as boas novas não são aquilo que a gente tem para oferecer, mas aquilo que Deus já ofereceu para todos nós, inclusive para a gente que vai estar levando a palavra de Deus, né? E é importante frisar também que Deus, ele é um Deus missionário. Como assim, né? Ao longo de toda a história, até mesmo quando Deus ele chamou Abraão, né? Convidou para que ele saísse da sua terra e levasse, né, a sua família ali. Ele já estava construindo a história da sua própria glória ali. Como assim? Deus ele já estava com o seu propósito, né, de se fazer conhecido e através da família, né, de Abraão, através da própria vida dele também, o maior objetivo de Deus com as missões é justamente que ele seja conhecido, né? E outro aspecto interessante também, até um autor que eu gosto muito, que é o John Piper, ele fala que existe missões porque não há adoração. Como assim, né? Porque a partir a missão ela vai acabar em algum momento. Com a volta de Cristo, a missão vai acabar, porque a missão é justamente levar essa palavra para que Deus seja conhecido, né? Até que ele volte. Mas enquanto não houver adoração mais singela e até mesmo vinda de nós, até que chegue até os confins da terra essa verdadeira adoração, existirá a missão. Ou seja, a gente tem que, né, levar a palavra de Deus até que todos os cantos dessa terra conheçam a Deus, né? Exato. Bom, então como ela explicou esses detalhes da missão, mais da parte teórica, então como é que a gente leva isso para a forma prática? Então, como é que é missão na prática? Para se fazer missão, o essencial é o quê? Conhecer a realidade daquela pessoa a qual você está levando, né, a mensagem, né? Eu acho que o mais importante, antes de levar algo, é você conhecer aquele povo para onde você está indo. Sim. Isso, inclusive, é onde você se encontra, até mesmo na igreja, para trabalhar, por exemplo, com moradores de rua, mulheres que trabalham na noite, seja o que for. É importante você conhecer aquele público, né, ao Sim. qual você está tentando levar essa boa nova, né? Conhecer a necessidade, a cultura deles, né? Até mesmo para você não parecer um estranho no ninho, assim, né? De
dificuldade de adaptação, né? E o próprio Jesus, ele fez isso, né? Ele se adaptava às condições, à realidade que aquelas pessoas estavam vivendo, não deixando de ser em nenhum momento também parecido com Deus, né? E ele mesmo sendo o próprio Deus. E até dividir mais ou menos assim, questão só para a gente conseguir entender em 3 pontos, né? Para que a gente consiga compreender de forma mais prática o que é missão. E o primeiro ponto diz muito respeito a ser um pesquisador atento, que já é um pouco do que a gente falou, né? De você justamente conhecer as pessoas, e igual João Batista. João Batista, ele estava preparando o caminho para Jesus, né? E assim, Deus nos convida, né, para que a gente possa realmente preparar o caminho. E preparar o caminho é o quê? É justamente um processo, né? Em você estar caminhando com aquelas pessoas para que o evangelho possa chegar a essas pessoas, certo? Exato. Então, o primeiro ponto é frisar justamente isso. Conheça o povo para onde você está indo. E não somente o povo, como a gente falou, até mesmo, depois a gente vai estar destrinchando um pouco melhor, mas até mesmo em missões urbanas, aquela missão que você está fazendo ali próximo da sua igreja, é importante conhecer, até mesmo, né, na questão das cidades, como que essas cidades estão se dando o avanço delas, como que está a tendência das pessoas hoje em dia, né, enfim, com o avanço de tudo que tem acontecido, agora com a pandemia também, como se encontram as pessoas, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente manter um coração com fé. Porque muitas vezes, as pessoas não sabem, né? Mas eu já fiz algumas viagens missionárias e muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança. Porque a gente vê que é um processo longo. Muitas vezes até no evangelismo a gente está ali com o coração aberto, sabe? A gente se preparou para estar ali, mas as pessoas não estão abertas para receber. Não respondem, né? Exatamente. É frustrante, né? Você às vezes vai muito animado, com muita fé, e a realidade é diferente, né? Você recebe muita negação e aí você, com certeza em algum momento vai bater algum desânimo mais forte, né? Então você vai ser muito confrontado com isso. A sua fé, você vai precisar exercitar bastante a sua fé, vai ter que ler a palavra, orar bastante para que você também não acabe saindo de lá carregando uma decepção, né? Sim, e às vezes a gente precisa voltar para poder entender qual o verdadeiro foco, né, dessa ação, que é justamente levar a palavra de Deus, fazê-lo conhecido, né, e dar honra e glória para Deus. Porque muitas vezes a gente está ali plantando a semente e a gente acaba não vendo os frutos. Mas aquilo ali é justamente para Deus e Ele vai estar provendo no tempo certo. A semente foi plantada, então que a gente possa realmente manter a nossa mente e o nosso coração em Deus, confiando de que Ele, no momento certo, da forma dele, assim, Ele vai estar trazendo os frutos e dali vão gerar mais e mais frutos, né? Sim, você falando isso me lembra a história que eu li no livro, acho que foi o Fator Melquisedeque. Ele conta a história de um missionário que foi para algum povo que eu não me lembro agora qual é o nome. E assim, logo quando ele chegou, ele enfim, tentou evangelizar, tentou se comunicar, mas não deu fruto, simplesmente não deu fruto. Aí você pensa, poxa, então foi um fracasso essa missão, né? Só que o que aconteceu? Como ele não estava tendo fruto, não estava tendo uma igreja para cuidar ali, ele conseguiu mais tempo para poder fazer a tradução da Bíblia para a linguagem daquele povo, que ainda não tinha. Então, como o evangelismo dele não deu fruto, ele sobrou mais tempo para ele para fazer a tradução, então ele se dedicou a isso, e quando ele conseguiu fazer essa tradução, posteriormente, aí sim foi usada para abençoar aquele povo, e aí sim começou mais pessoas a serem evangelizadas, e eles usaram justamente a tradução bíblica que ele tinha feito com aquele tempo, que ele não conseguiu êxito naquilo que ele se propôs inicialmente, porque Deus tinha outro plano para ele naquele momento. Isso aí, exatamente. Então, além de ser um bom pesquisador, conhecer bem aquele povo, manter, né, o coração e a mente firme em Deus, que é aquele que promete e faz. Por último, também, o mais importante é ter a perspectiva de Jesus, né? E até Filipenses 2:5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Então, a nossa oração tem que ser que a gente tenha um coração parecido com o de Jesus, né? Um coração humilde, um coração pronto a servir. E eu acho que esse, porque não tem ordem de importância, né? Esse poderia, se tivesse, ser o primeiro ponto, né? Que é justamente, antes de tudo, ter um coração parecido com o de Jesus, Exato. né?